Como viver no mundo sem sucumbir às coisas do mundo? Boa noite para todos. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui conversando com vocês, compartilhando deste tema, neste nosso encontro. Mas antes de nós darmos continuidade a conversar sobre este tema, como viver no mundo sem ser do mundo, vamos fazer uma leitura de uma mensagem com o título Caridade do Dever, de André Luiz, que se encontra no livro Apostilas da Vida. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva, evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam de ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação. Falar normalmente com as pessoas que nada tem a ver com os nossos problemas. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa alguma em questões que nos induzam à pressa nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia, que nos resolvem as necessidades sem a menor obrigação em nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo, sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever.
Após a leitura dessa página de André Luiz, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, rogando a Deus, a Jesus, a Teresa Dávila e toda a sua equipe de colaboradores, as bênçãos, não somente para nós, mas para todas as pessoas que estejam assistindo a este vídeo, a todos os nossos vizinhos, a todas as pessoas que estejam necessitadas de amparo, de apoio, de assistência. Que possamos realizar na noite de hoje este trabalho conscientes de estarmos contribuindo e participando da seara do Mestre e conscientes que precisamos cada vez mais refletir sobre tudo aquilo que é necessário e que é preciso para que nós possamos viver neste mundo sem nos fixarmos neste mundo, mas sim temos sempre como um objetivo a nossa melhora espiritual, a nossa melhora moral, para continuarmos evoluindo com as bênçãos de Deus, de Jesus, da espiritualidade e de nossa querida amiga espiritual, Teresa Dávila. Que a paz e a luz estejam com todos nós, hoje e sempre. E vamos, então, compartilhar com todos vocês e conversar sobre isto que é tão importante. Será que é possível? Será que é possível nós vivermos neste mundo sem sermos deste mundo? Quantas vezes nós ouvimos, né? Essa pessoa parece que não é deste mundo, mas e nós? Será que nós podemos dizer isso de nós mesmos? O que tu acha, Inês? É interessante essa questão, né? E nós vamos tentar dar pelo menos uma palhinha de como isso pode acontecer. E antes de qualquer comentário, é importante lembrarmos que Jesus viveu no mundo, numa experiência corpórea, e em nenhum momento se deixou envolver por nada que o desviasse de sua missão na Terra, ou até que o impedisse de retornar ao mundo espiritual com a mesma pureza de sentimentos, mesmo depois de todas as dores que sofreu no cumprimento de seu propósito. Sabemos, como está escrito na questão 132 de O Livro dos Espíritos, a resposta dos orientadores é de que o objetivo da encarnação dos espíritos, essa foi a pergunta de Kardec, é fazê-los chegar à perfeição. Mas para isso é necessário sofrer todas as vicissitudes da existência corporal e ainda suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Tu teria um comentário aqui, Sônia? Qual seria essa nossa obra? Afinal, Jesus disse que nós somos co-criadores. Brilhe a vossa luz, não é? E nós somos os co-criadores. E qual será a nossa obra? A nossa obra é de evolução, é de seguir adiante, nos amadurecendo, nos constituindo como pessoas, para que possamos cada vez mais tornar o nosso mundo mais fraternal, mais amoroso, mais tranquilo e mais sereno. E também trabalhar com aquilo que é esperado de todos nós, não é? Quando Jesus nos diz que nós precisamos ser perfeitos, assim como perfeito é o Pai, nós precisamos entender o que significa essa perfeição. O que significa ser perfeito? Exato. Essa é a pergunta que todos fazem também. A perfeição de que falam os benfeitores espirituais não é, com certeza, a perfeição de Deus, mas sim diz respeito ao cumprimento de seu propósito, de sua finalidade, onde cada espírito deverá fazer a parte que lhe cabe. Cada um de nós vem à Terra com uma missão a cumprir, um propósito. Entrar em contato com a matéria é viver no mundo. E como espíritos encarnados que somos,
nós temos a missão de, conforme a lei 573, a questão 573 do Livro dos Espíritos, instruir os homens, lhes auxiliar no progresso e melhorar instituições por meios diretos e materiais. Em uma palestra proferida na Sociedade Espírita Allan Kardec, em São Paulo, o expositor Saulo César nos apresenta uma visão bem clara de como podemos agir no mundo para cumprirmos a missão que nos cabe. E vamos com os seus esclarecimentos. Saulo reitera que não existe encarnação sem um propósito, sem uma finalidade ou sem utilidade. E esse propósito se cumpre no processo de fortalecimento das virtudes e dos talentos. E é isso que vai contribuir com a obra da criação. E no entendimento... Quantos talentos nos são dados por Deus, não é? A inteligência, a nossa casa, os nossos amigos, a possibilidade de estarmos conversando, enfim. E qual é esse propósito? É amadurecer tudo isso, não é? É cada vez mais valorizar essa vida, essas possibilidades que Deus nos oferece para que nós possamos nos melhorar cada vez mais como espíritos em evolução. Somos seres de possibilidade, cada um é um ser de possibilidade. Cada um de nós que está aqui, não é, tem uma função, tem um propósito, e tudo aquilo que nós vamos fazer pode servir de aprendizagem para nós mesmos e para as demais pessoas. Exato. E para isso também é importante que nós entendamos que nós estamos vivendo uma experiência corporal transitória, que todos nós um dia vamos desencarnar. E durante esse período que nós estamos aqui, é que nós devemos cumprir com esses propósitos de crescimento, de evolução, não é? E isso tudo nós vamos desencarnar independente de qualquer que seja a nossa condição, seja social, seja de poder, de cultura, de posses, isso não tem importância. E as nossas funções do mundo estão diretamente ligadas justamente a essa transitoriedade. E temos o dever de contribuir com o mundo ao mesmo tempo em que fortalecemos as nossas virtudes trabalhando no bem. Então, nós precisamos nos melhorar para contribuir com o mundo, para que o mundo melhore e que sejamos felizes, que essa é a grande finalidade do todo. E para colocar em prática essas funções, nós precisamos agir no mundo de maneira mais consciente. Basicamente, quando a forma de lidar com os bens materiais, com as nossas relações, com as nossas conquistas e com as nossas experiências. E por isso é muito importante este autoconhecimento, não é, Inês? Nós promovermos este autoconhecimento para sabermos dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos vulneráveis, dos nossos limites, para que nós possamos realmente interagir nas nossas relações, para interagir na vida. Então, cada vez mais buscar este autoconhecimento daquilo que nós acreditamos, não deixar, não permitir que a gente se perca. Se nós tomarmos conhecimento de quem nós somos, daquilo que é esperado de nós e o que nós desejamos alcançar, torna-se muito mais fácil. São sinalizadores para nos conduzir adiante nessa longa estrada, que é uma estrada evolutiva. E os nossos amigos espirituais, em nome de Jesus, e também pelas próprias leis divinas, vêm cada vez mais nos sinalizando o quanto existem de possibilidades. Mas se nós não pararmos para fazer essas reflexões, nos conscientizarmos dos nossos atos, nos conscientizarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, isso tudo vai ficar muito difícil. E nós vamos viver, a vida vai passar, e a gente não vai aproveitar a aprendizagem, e não vai aproveitar a encarnação
que é uma grande oportunidade que todos temos, né? Isso. Então, essas questões de lidar com os bens materiais, com as nossas relações, com as nossas conquistas, com as nossas experiências, são questões que podem facilmente nos arrastar ao erro, dependendo da maneira como lidamos com elas. Sentimentos de apego ou desprezo são maneiras equivocadas de lidar com essas questões, se realmente nós estivermos com intenção de agir com consciência, que é o que se espera de nós. Então, quando nós falamos de apego aos bens materiais, nós lembramos que esse apego nos faz ampliar as nossas necessidades, levando ao acúmulo de coisas guardadas, muitas vezes sem aproveitamento, sem utilidade social. Juntamos, acumulamos bens, pensando que no futuro nós vamos aproveitar, vamos nos divertir com isso, mas não lembramos que a nossa existência na Terra ela tem um limite e que não levaremos nada de material para a espiritualidade. Sairemos daqui sem levar absolutamente nada daquilo que juntamos. Já por outro lado, tem também o desprezo que algumas pessoas têm pelas coisas materiais, achando que esse desprezo pode ser confundido com conquista de bens espirituais, o que não é verdade. A carência de recursos materiais não determina que no íntimo da pessoa as virtudes estejam suficientemente desenvolvidas. A miséria, portanto, não é sinônimo de virtude, assim como a fortuna pode estar, sim, nas mãos de um rico virtuoso. É bem importante quando tu estás falando isso, Inês, que daí nós vamos nos recordar lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os amigos espirituais falam da importância de nós atendermos as necessidades diárias, até mesmo as coisas mais corriqueiras, as frivolidades, mas que nós possamos atender essas necessidades diárias com um sentimento de pureza, santificando até mesmo, porque isso também são momentos importantes para que nós possamos nos desenvolver. Então, desdenhar, negar o viver, as atividades diárias, os relacionamentos, aquilo tudo que vem acontecendo diariamente na nossa vida, é negar a chance e a oportunidade de nós buscarmos outras formas de como proceder na vida. Então, nós precisamos, como dizem os amigos lá no Evangelho, atender essas necessidades, mesmo que elas nos pareçam, muitas vezes, até mundanas, não é? Coisas até fúteis, mas que nós possamos fazer isso com pureza de sentimento, santificando isso tudo, agradecendo pelas chances e pelas oportunidades que nós recebemos, desde as menores, como lá nós lemos na mensagem inicial, desde os grandes gestos até os pequenos gestos, nós podemos encontrar formas de como dar continuidade à nossa vida e valorizar essa oportunidade. Exato. Então, é nem apego e nem desprezo, não é? Mas aproveitar as oportunidades, sabendo lidar com os bens materiais como um instrumento para o cultivo dos bens espirituais que todos queremos. Um exemplo disso que nós deveríamos colocar é de como Chico Xavier soube viver com simplicidade, com humildade, com dignidade, utilizando exatamente o necessário às suas atividades e à sua vida, independente de quantos bens possam ter passado por suas mãos, a começar pelos mais de 400 livros psicografados, cuja renda foi doada à causa espírita, não é? Então, essa é uma maneira de se viver
com simplicidade, com tranquilidade, mas com, como é que tu disseste antes, cultivando essas coisas com amor, com pureza, não é? Então, E a essa é pessoa a fica ideia. agradecendo, sendo grata. Isso, santificando, agradecendo a tudo aquilo que tem. E então Chico viveu dessa forma. E aí nós também já passamos mais adiante para as relações humanas, né? E se tratando de relações humanas, o apego causa dependência. Se nós tratarmos as nossas relações com apego, nós vamos causar dependência para um ou para outro. Esse apego fragiliza a autonomia da pessoa, faz com que a pessoa fique escravizada a alguém, alguém a que ela diz que ama, ou até mesmo escravize o outro por este amor, que na verdade a gente sabe que amor de verdade liberta e não aprisiona. Tem aqueles que dizem que ama tanto, mas tanto, que não pode viver sem o outro. E que acabam sufocando a outra pessoa, né? Não deixam a outra pessoa, né, se desenvolver, criar a sua autonomia, a sua independência, porque nós, né, ficamos tão assim, juntos, tão próximos, que elas não têm condição de se movimentarem, e acabamos por sufocar tudo isso, e invadimos essa privacidade. E nós não temos esse direito, não é? Nós temos que, justamente, assim como nós gostamos de também ter a nossa autonomia, de ter a nossa independência, os outros também gostam de ter, né? Claro. É por isso, então, que se deve buscar construir relações baseadas no amor, no respeito, né? Que sejam positivas para as duas partes. E também tem aquelas pessoas que, em vez de apego, desprezam as relações. Esse desapego leva à rejeição. Relações parece que não são importantes para elas. Elas têm um desprezo à sociedade em geral, às amizades, e isso tudo tem consequências negativas, já que as relações não existem por acaso. Nós, com a doutrina espírita, já entendemos isso há algum tempo. Relações duradouras, como o casamento, paternidade e maternidade, têm um propósito muito bem definido na espiritualidade. E quando nós desprezamos as nossas relações, corremos o risco de não conseguirmos nos ajustar com o nosso passado. Espíritos com quem temos vínculos mais próximos, como filhos que saem de casa, parentes que não queremos mais ver, impedem a vivência de provas importantes ao nosso ajustamento, que deveria se dar na convivência e não nos fortalece como indivíduos, porque nos afastamos daqueles que poderiam nos dar condições de aprendizado. E nem todas quantas vezes nós rejeitamos as relações com outras pessoas, e quantas vezes nós nos isolamos de tantas interações e nos prejudicamos. Com isso, nós estamos prejudicando a nós mesmos, porque nós também estamos deixando de aprender com elas. Nós também estamos deixando de aprender outras possibilidades, outras formas de como agir, de entender a vida, né? Nós perdemos riquezas, porque assim como nós, elas também, as outras pessoas, também são criações de Deus, também são filhos de Deus. Então, como é que a gente pode rejeitar uma relação, uma interação com outras pessoas e ficarmos isolados, sendo indiferentes a outras pessoas, quando eles estão também, assim como nós, procurando a sua evolução, procurando eles próprios cada vez mais também se organizarem como pessoas, se entenderem aquilo que está acontecendo, porque nem sempre as pessoas têm bem claro o que está acontecendo na vida. E é para isso que nós estamos em conjunto, nós estamos aqui. Deus não
permitiu que nós estivéssemos aqui convivendo em toda uma sociedade se isso não fosse útil. Exatamente. Então, por isso mesmo é que todas as relações, todas as uniões têm uma finalidade, têm uma utilidade, né? E também falamos sempre de relações difíceis, isso deve ser uma expiação, mas na verdade não é assim. Alguns equívocos que podem ser dessa existência, e podem ser porque são a partir de nossas escolhas, as escolhas infelizes que também nos ajudam no nosso aprendizado. E nós precisamos da convivência, não é? Então, depois disso, a gente tem as conquistas, que também é uma questão bastante importante, né? Nós estamos sempre buscando alguma coisa a mais. E as conquistas de títulos, posição social, visibilidade social, também podem gerar um apego exagerado ou um desprezo exagerado. O apego faz com que o indivíduo se identifique com a conquista, se coloca diante dos outros como se fosse o próprio cargo ou posição que ocupa, sem considerar que esta também pode ser transitória e que em algum momento vai ser substituído naquele cargo, naquela função, e vai gerar uma grande frustração. Aquele que se apega à conquista acha que sabe tudo pela posição que ocupa e já chegou no topo, não tem mais nada que aprender, não tem mais nada que fazer, sem entender que é o aprendizado, enquanto estamos encarnados e mesmo depois de desencarnado, é constante. Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. E sempre existe o que aprender. E é como se nós estivéssemos com uma linha do horizonte. Quanto mais a gente vai caminhando, mais essa linha do horizonte vai se deslocando e nós vamos entendendo que mais existe a aprender e que mais existe a aprender. Porque essa é a evolução. Né? Nós não podemos ficar fixados, não, eu sei tudo, agora eu já conheço tudo. Nós conhecemos muito pouco, pouquíssimo, não é? Pouquíssimo, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada mesmo, né? Não é à toa. É. E aí também tem o desprezo. Algumas pessoas desprezam as conquistas, desprezam as oportunidades de conquista, né? Então abrem mão de oportunidades de trabalho, de realização de tarefas, dizendo às vezes, não sou capaz de fazer isso, eu estou cheio de problemas, eu não vou poder aceitar fazer este trabalho, demonstrando até uma pseudo-humildade, né? Quando, na verdade, se sabe que a pessoa está com medo de se expor e não considera que a oportunidade de trabalho é uma oportunidade de crescimento, não é? E que, às vezes, também este medo de se expor não é só um medo, às vezes também é um pouquinho de orgulho. Eu não quero mostrar para o outro que eu tropeço, que eu gaguejo, que eu não sei fazer bem como eu gostaria, né? Eu quero fazer tudo o melhor possível, mas se nós não começarmos, se nós não formos um pouco ousados e começar a aceitar esses desafios, é como quando nós recebemos um instrumento. Inicialmente, nós não sabemos tocar esse instrumento, mas com o exercício nós vamos aprendendo e vamos, daqui a pouco, quem sabe, nós vamos tocar até melodias bem mais interessantes. É como aquele aluno que chega à escola e que não presta atenção, mas se ele não presta atenção, quando o professor vai passar para o próximo item, por ele não ter prestado atenção, por ele ter desvalorizado aquele conhecimento que ele poderia estar aprendendo, ele vai entender que ele perdeu a chance, aprendeu a chance de seguir em frente, não é? Exato. E depois, então, por último, aquele outro item seria do apego às nossas experiências. Nós vivemos uma experiência e nos apegamos a ela, considerando tão importantes que não conseguimos nos afastar.
não conseguimos perceber que outras experiências podem ser tão ou mais importantes. Aqueles que pensam que o comportamento certo para o outro é este ou aquele, mas na verdade é apenas a sua visão, né? Como exemplo disso, nós temos os dogmas, os rituais, os padrões severos de comportamento, de conduta, que queremos impor aos outros, sem perceber que todos somos seres diferentes, existem diferenças mil entre nós. E, além disso, pode ocorrer que o outro, que nós desejamos, que nós esperamos que faça isso ou aquilo, pode não estar preparado para essa experiência. Um exemplo que foi dado seria dos fariseus. Os fariseus estabeleciam regras, princípios, condutas para os outros. E essas pessoas nem sempre estavam prontas para viver aquela realidade. E das diferenças, Sônia, o que nós falamos? É importante entender justamente isso, que o que um não faz, faz o outro, e é assim que a sociedade vai se constituindo. Isso nós já vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 804, nas diferenças de aptidões, não é? A importância também do trabalho, quando os amigos espirituais nos dizem que o trabalho é toda a ocupação que é útil. Então, nós temos de entender que existem diferentes formas de ocupação, que existem diferentes maneiras de realizar determinadas situações. E, muitas vezes, uma pessoa não sabe fazer exatamente da mesma forma como eu ou como tu fazes, não é? Mas sabem fazer de uma outra forma alternativa. E ali, talvez, também esteja uma outra aprendizagem para nós. Puxa, que bom, que legal, olha só, eu posso fazer isso de uma forma diferente, que talvez venha trazer o mesmo resultado, um resultado melhor ainda, né? Mas, porque nós achamos que nós sabemos fazer melhor do que todo mundo, a gente deixa de aprender. Exato. Além de outras tantas diferenças, né, até mesmo de orientações, de escolhas que as pessoas fazem e que aqueles que já estão vivendo de uma forma diferente não conseguem admitir, não é? Mas também, além desse apego às experiências, tem o desprezo também. E esse desprezo nos leva a cair na mentalidade de mosteiro, como diz o Saulo, se afastando do mundo, se afastando dos problemas, das experiências que podem trazer o aprendizado. Às vezes, nós mesmos rejeitamos a dor, não queremos sofrer e deixamos de aprender a lição que ela está nos trazendo, né? E perdemos uma oportunidade de aprimoramento. Já com o complexo de Poliana, é um outro lado da história, aqueles que vivem nesse complexo acham que tudo está lindo, tudo está ótimo, tudo está maravilhoso. Mas a verdade é que não existe isso. A dor existe, existe o choro, existe a tristeza, a perda, que são experiências muito importantes para o crescimento de qualquer um. Viver eternamente feliz não é normal. Quem vive assim não está vivendo a vida, né? Porque a vida ela é desafiadora. Se a gente sente dor, se a gente não sente essa dor, a gente não busca a cura. Isso não quer dizer, é claro, que a gente tenha que viver eternamente triste e amargurado, né? Mas devemos sim procurar nos resignar diante daquela dor, daquele sofrimento, tentar entender por que é que isso está acontecendo e de que forma eu posso vencer essa tristeza, essa amargura. E isso está bem claro lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando também nos é dito que nós precisamos desenvolver a capacidade de sermos felizes, de ser felizes, de não realizar sacrifícios inúteis, de procurar a felicidade, de sermos adequados, ponderados,
nisto tudo, sem exageros, e vivendo na nossa época, sem ficar pensando em mágoas que já passaram ou vivendo somente no futuro, porque o nosso futuro depende muito de como nós vivemos o nosso presente. E é fundamental que a gente possa pensar isso. Muitas vezes as pessoas pensam, bom, a felicidade não é deste mundo, mas ela pode iniciar aqui. Nós podemos começar a ser felizes. Nos preparando para outra Vamos felicidade. para o nosso autoconhecimento. Oi? Sim. Nos preparando já para a felicidade real, não é? É isso? É isso. Então tá. Então agora nós já estamos nos encaminhando para o final e queremos com esse estudo, reflexões, desejamos que possamos entender que o lugar onde nós estamos nos foi colocado à nossa disposição para que possamos aproveitar todas as oportunidades de crescimento espiritual, enquanto estamos construindo um mundo mais equilibrado, um mundo mais feliz para todos. Viver no mundo sem ser do mundo é despertar em nós a consciência do ser imortal que somos, numa oportunidade que nos foi concedida pelo Pai para o nosso aperfeiçoamento, entendendo que, além de tantos outros fatores, bens materiais são um convite ao esforço para multiplicá-los em favor da sociedade. Da sociedade essa que nós também fazemos parte. Todas as nossas relações têm uma causa e um propósito de aprendizado e ajustamento. Conquistas são importantes quando aproveitadas sem apego e sem confundi-las com a própria personalidade. E experiências são oferecidas para serem vividas, para aprendermos com a dor, com a felicidade, com a tranquilidade, com o desafio e especialmente com a bênção de estarmos vivos. Sônia. Então, nós sabemos que nós não vamos esgotar, porque existem muitas e muitas possibilidades de fazer todo esse estudo, mas... A Sônia ficou sem som. E nós vamos, então, encerrar a nosso bate-papo. Que pena que aconteceu alguma coisa. E queremos dizer a todos que um dia voltaremos à pátria espiritual, levando o aprendizado que nós adquirimos aqui, levando as conquistas da alma, as nossas relações e também as experiências vividas nesse tempo em que aqui estivemos. E que não nos deixamos arrastar. E nos despedimos, desejando que com essas reflexões possamos nos preparar e aprender a cada dia as melhores estratégias para viver no mundo sem ser do mundo. Que Deus nos abençoe em nossos propósitos de contribuir com a sua obra e nos ajude a fortalecer as nossas virtudes. Muita paz e muita luz a todos e muita gratidão por estarem aqui. Uma semana abençoada para todos.